No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, alô, está começando mais um episódio do Não É o Fim do Mundo. Aqui, Joalac, estou na linha com a minha amiga Nina Lemos, num dia histórico. Oi, Nina! Olá, Jô. Foi condenado? Bolsonaro condenado. E acabo de ler que Augusto Heleno foi preso, o que me dá um gostinho todo especial. Nesta terça-feira, o Alexandre de Moraes acabou de decretar o trânsito julgado do processo do Bolsonaro e da trama golpista, ou seja, acabou. E já mandou prender também Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Todo mundo tá falando que isso é uma coisa épica, histórica, afinal tem general sendo preso por golpe de Estado no Brasil. Olha, o Heleno me dá um gostinho todo especial, sabia? Me dá um gosto muito especial. Do Heleno eu fico emocionada. Eu acho mais, sei lá, me dá um sentimento mais de histórico do que o Bolsonaro. Você tem isso também? Sim, porque, né, a gente cresceu, né, a gente nasceu durante uma ditadura militar, Exato. né, e a história do Brasil é cheia de golpes militares e realmente parece que as coisas estão mudando. Mas claro que a gente não pode deixar de comentar nesse nosso episódio histórico o que o Bolsonaro fez durante o final de semana, né, Nina? Nossa, gente, teve gente que passou o final de semana na balada, teve gente que foi à praia, não é? Teve gente como a Jo que ficou doente em casa e teve gente que passou o final de semana trancado no que eu imagino que seja tipo uma garagem, alguma coisa assim subterrânea, com uma solda elétrica na mão, soldando uma tornozeleira. Olha que cena bonita da gente imaginar. Olha que final de semana, legal. Aí no final, ele fez isso. Olha que sábado maneiro que ele teve, né? Ele fez isso de sexta para sábado, ele passou a noite nessa atividade aí, trabalhando ali na solda. E aí, lá para meia-noite, pouquinho assim, TikTok na porta, e ele foi preso. Ai, que final de semana gostoso que ele teve. E claro que a gente vai ter que falar sobre isso. A gente está gravando em Liberdade, eu estou no Sul Fluminense ainda, mas amanhã Vivi cantou e amanhã eu volto para Berlim. A Jo está no Rio de Janeiro, a gente é livre, eu já fui na rua, já tomei um café na rua. E o Bolsonaro se encontra nesse momento numa cela da Polícia Federal em Brasília. Ele está preso, como vocês sabem, mas a gente não podia não fazer um episódio sobre esse momento, né, Jo? O episódio poderia se chamar Um Apenado Bem Trapalhão, né, Nina? Atenado? Apenado, eu amei isso. Apenado é alguém que vai ter que cumprir pena. Olha, não conhecia essa expressão. Apenado bem trapalhão. Gente, é porque é muita maravilha, é muita maravilha. Esse episódio da solda é uma das coisas mais bizarras, né, mais mequetrefe que já aconteceram na história do Brasil. E eu vou te confessar que me deu um constrangimento que eu não consegui ainda entender o meu sentimento em relação a isso, de tão perplexa que eu fiquei. Jo, eu entendo, entendeu? Porque esse homem foi presidente do Brasil. Quando a gente pensa que uma pessoa ficou em casa, passou uma madrugada com ferro de solda na mão, soldando, tentando destruir uma serra elétrica, e essa pessoa foi presidente do Brasil, é extremamente constrangedor. Eu acho que não dá para ficar muito alegre mesmo, porque dá uma vergonha imensa, e a gente fica estupefato do Brasil ter chegado tão baixo, você não acha? Acho bizarro. É isso. Você falou serra elétrica, porque é quase isso, né, Nina? Uma tornozeleira eletrônica. É igual. Mas é exatamente isso que você falou. Porque assim, eu não acho que a gente tem que ter jamais vergonha do Brasil por atos da extrema-direita brasileira. Jamais. Claro. Porém, é tão chocante que realmente dá um mal-estar. É o verdadeiro mal-estar da civilização. Você fica falando, não é possível que a coisa possa chegar a esse nível. E eu acho que uma outra coisa que gera esse mal-estar é que, apesar de tudo, os apoiadores de Bolsonaro, sejam eles os lunáticos ou os políticos, continuam tratando isso com uma normalidade, né? Mas eu acho que assim, eu já consigo, para mim, tem isso do constrangimento que você falou, é muito real, porque assim, ontem, para escrever um texto que era justamente falando o quanto era ridículo, tá lá, fazendo
publi para mim mesma, minha coluna da Deutsche Welle Brasil, era sobre isso. E aí eu fui fazer pesquisa nos jornais gringos. E eu tento não ser vira-lata, né? A gente odeio falar, ai, que vergonha do que os gringos vão pensar. Mas quando eu li em inglês, sabe que me deu um outro constrangimento? Porque Gente. quando você lê em outra língua, parece Sim. que fica mais ridículo, mais surreal. E eram os jornais gringos, todos em alemão e inglês, falando assim, num momento de desespero. Não, e foi muito Tipo assim, doido. Ele afirma ter ouvido vozes que saíam da tornozeleira. E você lê isso em inglês, acho que dá um distanciamento maior da Sim. situação, que aí fica tão surreal, que realmente, assim, é muito inacreditável. Onde a gente já viu isso acontecer? Em que país do mundo? Que eu saiba em nenhum. Nunca aconteceu, gente. Nunca Uma coisa tão aconteceu. ridícula. Quando tava essa coisa dele fugir, lembra? Que a gente tava com medo que ele fugisse, que a gente tá com esse medo há muito tempo, né? Tanto que ele tentou afinal, fugir. Ele tentou fugir e eles fogem. O Ramagem tá, né? Outro apenado em fuga, enfim. Eu lembro que a gente tem um grupo de WhatsApp, né, de esquerda, que a gente tem desde a época do golpe, que a gente faz parte, e que tinha uma discussão sobre se era melhor ele ser preso ou ele fugir, lembra? E que a gente estava falando que o melhor era ele fugir e ser pego, porque aí ficava ainda mais ridículo. E isso aconteceu. Assim, é mais ridículo do que ser pego fugindo no avião. Mas eu fiquei com a famosa VPP, vergonha pela pessoa. E no sábado, quando tudo começou a acontecer, bem cedo a minha madrinha me telefonou, só que era meio cedo e eu não peguei o telefone. E de repente eu peguei o celular, que eu vi que tinha mandado mensagem, ela tinha falado assim, preso, né? E daí liguei a televisão e começou o dia. Porque quando começaram a dar notícia de que a tornozeleira eletrônica tinha dado algum BO durante a madrugada, os jornalistas até falavam, pode ficar sem bateria, era tudo com muito cuidado, né? Para não fazer uma afirmação que a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Daí, quando começou a vir a primeira notícia ali, que na verdade tinham avarias na tornozeleira, já começou a ficar todo mundo assim, gente, mas que avarias? E aí, quando lançaram aquele vídeo, gente, a gente ficou olhando, né, a televisão, falando assim, não, isso não é possível, não é, né? Era uma coisa assim. No vídeo. Diálogo, Mete ferro. Mete ferro aí, ó. Quando o senhor comecei hoje à tarde. O que mostra que, né, que o grande cavaleiro do bolsonarismo imbrochável, o homem forte, que é ridículo, mas teve um monte de gente que acreditou que ele era um fodão forte, o capitão, muito corajoso, que esse homem é uma pessoa que ficou noite adentro, fazendo pim, que é aquele barulhinho de solda, numa tornozeleira. E o pior é que ele falou que era por curiosidade, né, naquele vídeo que já vai entrar pra história, né? Já entrou, Já entrou. E ele ficou falando que era por curiosidade. Agora, a nossa curiosidade de saber exatamente toda essa cena, né? A gente vai morrer sem saber exatamente como isso se deu, né? Assim, a gente fica imaginando exatamente essa cena dele com provavelmente o irmão ali tendo essa ideia brilhante do apenado bem trapalhão, né? Agora, eu acho que na verdade eles já tiveram essa ideia bem antes, Jô, na minha imaginação. Eu acho que isso já devia ser planejado. Ele falou que ele tinha uma solda, você viu o que eles falaram? Os advogados dele, que tinha uma solda elétrica em casa. Quem tem uma solda elétrica em casa, gente? Tem uma solda, gente. Não. Olha que coisa maravilhosa, ter uma solda elétrica em casa. Eles levaram uma solda elétrica e tinha os irmãos da Michelle dormindo na casa, né? Era tipo um acampamento da prisão. Você viu? Que eles estavam fazendo festa do pijama da prisão domiciliar. Ou seja... Tinham vários meliantes, que eram vários irmãos da Michelle, irmão dele, e a Laurinha, coitada. Tinha uma galera dormindo lá, tipo uma festa do pijama, da tornozeleira. E isso, por um lado, foi maravilhoso tudo isso ter acontecido dessa forma, né? Mesmo que a gente fique com esse constrangimento histórico, eu diria assim, porque realmente facilitou a posição do STF, né? Porque ele quase pediu, né? Pediu para... Eu acho que
Em algum momento, ele pediu, né? Tipo assim, não aguento mais essa ansiedade, foda-se, né? Quase poderia ter sido isso. Mas eu queria, Jô, ler para você o jeito que algum jornal que eu traduzi aqui na minha coluna, porque para mim ficou tão engraçado. Fala. Bolsonaro explica ataque à tornozeleira com alucinações. Escreve o jornal alemão Tagesspiegel. O Diário explica. Segundo o depoimento, o homem de 70 anos afirmou que desenvolveu certa paranoia devido à medicação e começou a manipulação pouco depois da meia-noite. Ele então recobrou a consciência e parou, porque as vozes cessaram do nada. É tudo uma mentirada. Como que ele recobrou a consciência, Jô? Você está tendo uma alucinação e de repente você recobra a consciência e para. E ler isso em alemão ficou muito mais bizarro, porque isso não é possível. Imagina um advogado falando, cara, tava lá com o papel pronto para falar, ele é um senhor idoso com soluços, né? Agora, Nina, tiveram várias versões, né? E eu adoro essa multiplicidade de versões, que às vezes ele é um cara que está enfrentando tudo de peito aberto e no minuto seguinte ele é um idoso com soluços, sendo vítima de tortura, né? Agora, ele deu aquele velho caô, né? A velha desculpa que foi mal, tava doidão, né, Nina? E eu quero falar uma coisa, que eu tô bem chateada, que eu descobri que eu tenho uma coisa em comum com o Bolsonaro, Jô, e isso é muito deprimente. Eu não queria ter algo em comum com esse homem, mas eu tenho. Os médicos e os advogados dele informaram que ele toma sertralina, e eu também tomo, há 1 milhão de anos. E eles falaram que ele teve alucinações e ouviu vozes saindo da tornozeleira porque ele tomou pregabalina com sertralina. E pregabalina, minha mãe toma, que é um remédio novo, moderno aí para dor crônica. Ela toma porque ela é idosa e tem artrose. E na boa, gente, assim, é uma sacanagem com a gente que toma remédio antidepressivos de última geração, porque ele ainda tá usando a nossa coisa, a nossa doença, entendeu? Sim. Ainda fez, entendeu? Chemical washing, remédio washing da gente, sim. Com essa desculpinha. Até parece, gente, a minha mãe toma vários remédios, um delas é pregabalina. Ela toma outro antidepressivo também. Ela não ouve voz saindo de tornozeleira nenhuma. Claro que ela não usa tornozeleira, minha mãe, eletrônica. Mas você não ouve vozes, entendeu? Tipo assim, não ouve vozes, gente, com antidepressivo, entendeu? Então para com isso, ainda tá usando a gente. Nessa mesma matéria, escrito assim, filho reiterou que Bolsonaro tentou romper a tornozeleira eletrônica em meio a uma confusão mental. E a gente sofre de confusão mental, ele tá usando isso. Sim, revoltante. Você não sofre de confusão mental? Eu super sofro, eu já relatei no último episódio, né? Eu mega sofro, então... Não vem com essa, não. E eu também, porque assim, a Jô tem epilepsia, eu tenho pânico, a Jô tem pânico também, eu tenho transtorno de ansiedade. A ansiedade dá uma confusão mental, né? Quando você está muito nervosa, e a pré-ataque epilético também. Então ainda fica usando a nossa doença. Sim, a gente jamais tentou cometer nenhum crime ou... falou que fez isso ou aquilo porque estava com confusão mental, entendeu? E também não ouvimos vozes vindo de tornozeleira, inclusive porque a gente nunca usou tornozeleira eletrônica. Agora, é muito bizarro que na semana anterior um homem em surto, né? Porque é até desrespeitoso, né? Um homem em surto foi assassinado pela polícia, né? Você viu esse caso terrível? Um cara estava em surto em casa. Mas relembra, por favor. Um homem estava em surto na casa dele, acho que ele era diagnosticado com esquizofrenia. A família chamou a polícia para ajudar a contê-lo, e a polícia chegou lá e o jeito de conter foi assassinando o homem na frente da mãe. Na frente da mãe. E a mãe fala, eu chamei vocês para ajudarem, não para assassinar uma pessoa realmente em surto, né? Então, assim... ainda é um desserviço em milhões de níveis, né, assim. E essa desculpa do surto dele, ainda é a segunda vez que ele usa, né, a primeira vez. Numa outra vez que ele fez um tweet falando que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, depois ele apagou, porque acho que poderia ser usado como prova, né, que ele estava incitando e mentindo, e aí ele falou que ele estava doidão, de novo, entendeu? Que ele tinha tomado morfina, entendeu? Ele sempre usa esse caô, e a gente vê essa mentirada se repetindo, né, e não é, claro que ele não é o primeiro, nem será o último a usar
a cartada do Foi Mal, Tava Doidão. A própria, vindo aqui pro nosso campo, aquela esquerdogata, que era uma pessoa que eu nem sabia quem era, fiquei sabendo só quando deu... E menina, Foi. eu seguia. Então, ela mesma, né, ela usou também essa cartada, desculpa, eu tava doidona, tomo remédios, estava muito doida. E a galera acha que realmente a gente vai ouvir uma desculpa mequetrefe e vai ser por isso mesmo, né, e vai aceitar. Né? Bolsonaro explica ataque à tornozeleira com alucinações, escreve o jornal alemão Tagesspiegel. O diário explica. Segundo o depoimento, o homem de 70 anos afirmou que desenvolveu certa paranoia devido à medicação e começou a manipulação pouco depois da meia-noite. Ele então recobrou a consciência e parou, porque as vozes cessaram do nada. É tudo uma mentirada. Como que ele recobrou a consciência, Jô? Você está tendo uma alucinação e de repente você recobra a consciência e para. E ler isso em alemão ficou muito mais bizarro, porque isso não é possível. E agora ele está tendo que fazer esse personagem paranoico para sustentar o personagem. E eu li na fórum que parece que ele não come nenhuma comida que venha da PF, tipo um rei que tem medo de ser envenenado. Ele só come os alimentos que a família tá levando. Tipo assim, o PF da polícia, ele se recusa. Recusa. E a Michelle, que eu vi agora, fica levando quentinha. Ai, gente, tô amando, Jô. Tô amando. Ué, a Michelle virar uma pessoa que fica levando jambo na Polícia Federal, isso me traz muita felicidade, entendeu? Foda-se o constrangimento. Maravilhoso. Só que a Michelle, cara, ela é uma ótima atriz, né? Vamos combinar? Ela é muito melhor atriz que o Bolsonaro. Que ela já põe um modelo, assim, né? Que ela deve com aquele maquiador dela, amigo dela, fazer um make prisão, aí já põe uma roupa preta, assim, viúva, né? Quase assim... Sabe, ela tem uma maquiagem de que ela tá sofrendo, mas a verdade é que ela tá levando jumbo. Então eu fico muito feliz, acho muito bem feito. Ela pode começar a frequentar aquela loja maravilhosa que é a loja do presidiário, né? Que eles já fazem kits. Isso é um serviço maravilhoso. Você conhece a loja do presidiário, loja do preso? Não. Uma gênia empreendedora que era casada com um preso, e na prisão tem várias regras, né? A roupa que você vai, como que a comida tem que estar acondicionada, são várias regras que você tem que cumprir para você conseguir ir visitar o seu apenado. E aí, uma mulher, ela faz kits, entendeu? Ela já faz kit e virou um sucesso. Aí. E sabe uma coisa que eu amo, nessa mesma linha? Você já viu o influencer mulher de preso? Nossa, já. Eu sou muito viciada em vídeos de mulher de preso no TikTok. Que elas mostram elas fazendo jambo, elas na revista, o que leva no jambo. Eu tenho muito apego a esse tipo de vídeo, tenho que admitir. Dúvida, o que é jambo que você tá falando que eu não... Não chama jambo? Eu tô errando? O que? Não, nem sei o que é. Jumbo. É o quê? Jumbo. Eu não sei o que é isso. Jumbo é a comida do preso, Jô. Eu não sabia disso. Você não sabia? Então eu vou falar de novo que eu falei jumbo, tá? A Michelle virou uma pessoa que leva jumbo. Jô, você não sabia o que era jumbo? Não sabia, viu? Vivendo e aprendendo. Falta de letramento e racionais. O jumbo é onde é isso, a loja que é dessa mulher é a loja de jumbo. É a comida que você vai levar pro preso. Aí você põe junto o cigarro, é o pacote. É, exatamente, é o pacote. Tá fazendo? Ela põe uma roupa preta para imprimir drama e tá levando jumbo, é isso que ela tá falando. Ela virou uma pessoa que leva jumbo, que é um lugar que ela merece na história. E ela pode agora também, né? Ela pode investir e ser influência de jumbo. Que tem várias no Instagram e ganhou muito dinheiro no TikTok. E o mais louco de tudo é que, com a família Trapalhona, aparentemente dizem que dos Bolsonaro só sobrou ela realmente para ser a possível candidata da família, caso a direita permita. E ontem eu vi uma comentarista de televisão falando que, no off, a extrema-direita e a direita e os conservadores e todo esse pessoal tá amando, porque eles querem os votos do Bolsonaro, né, os políticos, entendeu? Mas o Bolsonaro é um problema, e depois que você vê ele ouvindo Vozes da Minha Tornozeleira e tal, realmente vira bizarro. Mas você acha que o bolsonarismo
Não a extrema-direita brasileira, né? Porque isso a gente sabe que continua. O bolsonarismo. Você acha que o bolsonarismo morreu e a causa da morte foi uma solda elétrica? Eu acho que tá respirando por aparelhos. Eu acho que tá semi-morto. Sim, e eu voltei a ver aqueles prints bolsonaristas que tem no Twitter, porque tá um Quais? deleite. Tem um perfil, Prints Bolsonaristas, que é não uma galera conheço. que tá nos grupos de bolsonaristas e fica tirando prints. E tem uns que falam, é isso mesmo, está tudo dentro do plano, não se apavorem, entendeu? Cada um tem uma versão. Depois falam que, na verdade, era fake a voz, que não era inteligência artificial. Cada um assim, corram para as montanhas, assim. Eu acho que a gente tem que torcer para realmente isso sacramentar o fim dessa família. Essa família muito unida. Porque um tá lá, o trapalhão patético, traidor da pátria, tá lá. Também, se voltar, provavelmente vai ter ordem de prisão, alguma coisa pra cima dele. Sim. O Flávio tá fora do Bolsonaro, jogo. o que desmaia, foi o que chamou pra vigília, que fez o pai, negócio da tornozeleira. E o Carluxo tá lá, desmaiado, deve estar dopado. Então eu acho que ali desmobilizou legal. E você Sim. viu, Jô, um dos meus momentos preferidos, você viu o vídeo do Flávio Bolsonaro chorando? Vi que ele chora uma hora fora da câmera. Você viu um? Então, Ele chora, isso. tipo, né? Ele Maravilhoso. grita, gente. ele tá chorando, assim, meu pai, nananã. Aí quando ele acha que não tá mais gravando, você ouve uá! Tipo assim, um grito de desespero. Então, assim, um resumo. Michele levando jumbo. Flávio Bolsonaro gritando de desespero. Cara, tá maravilhoso. Música para nossos ouvidos. Música de tornozeleira para nossos ouvidos. E, Jô, uma outra coisa aqui que eu lembrei, que eu vou lembrar... Uma outra coisa que eu lembrei que eu achei importante marcar, que eu achei uma coincidência histórica muito maravilhosa, que ele foi preso no dia do aniversário da Maria do Rosário. Maravilha. Né? Viva Maria do Rosário, a gente ama, mulher foda. Que é um símbolo, Viva. né? É um símbolo da misoginia desse escroto, desse nojento. Ela ganhou esse presente. Eu vi vídeo dela comemorando o aniversário e cantando pode chorar, Maria do Rosário merecia isso, merecia esse presente. Amo. A gente já teve desse lado, né? Realmente fica chocante, né? Porque o Lula, uma época que até resolveram que iam dar esse benefício de prisão domiciliar para ele, porque... Ele não aceitou. Ele não aceitou, falou que eu não sou pombo, né? Exato. Não sou pombo para ficar com tornozeleira e quero provar a minha inocência preso, nem que eu fique preso até o final da vida. Então é uma diferença de postura, né? Que realmente... É maravilhoso, assim. Eu tenho até uma certa dificuldade, sabe? Porque eu não consigo comparar. Eu me sinto mal. Quando eu aproximo o Lula do Bolsonaro, já me dá vontade de gritar, não compara, sabe? Sim. É tão um outro mundo, né? Tipo assim, do que é uma pessoa digna pra caralho, né? Corajosa, inclusive, né? Um puta líder, né? Aquela, porra, o Lula, ele é maravilhoso. Que pessoa do caralho que é o Lula, né? E um rato. É um rato, Jô. E uma pessoa que, pra fugir, de novo, fica na calada da noite, com os compincha. Sabe o que eu imagino? Sabe o que eu imagino na cena? Ele com a perna esticada, porque a tornozeleira, a perna tem que ficar esticada, ou meio assim, de 4, né? De 4? De 4, Jô. Para conseguir chegar na perna. Entendi. O braço chegar na perna para conseguir ficar fazendo o negócio. Sim. Então, ou era ele com a perna esticada no colo de um cupincha, sim. E o cupincha fazendo com a solda. Uma toalhinha para não queimar, né, a perna, entendeu? Imagina essa cena, Jô. E eu fico imaginando isso tipo numa garagem, que deve ter sido. E aí, quando eles viram que deu merda... Isso, comparar isso com o Lula, no sindicato, com os companheiros. Não dá. Não dá. São dimensões diferentes de categorias de animais, né? Porque, assim, o Lula é um ser humano, ele é um rato. Sim. Não, e é maravilhoso, assim, pensar quando ele viu que ia dar merda, que não ia conseguir, como que ele falou, meu Deus, e agora? Apitou... que eu faço, entendeu? Assim, isso é tudo maravilhoso ficar imaginando, e a gente sabe que ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, porém... E, Jô,
O melhor O de tudo melhor foi. que eles conseguiram até agora, de desculpa, foi falar que ele ouviu vozes vindo da tornozeleira. O que já destrói ele como candidato, como líder, como qualquer pessoa. Sobre... Que é um maluco. É um maluco. O melhor que eles conseguiram é uma pessoa que ouve vozes vindo de uma tornozeleira. A melhor versão que eles têm. E nem para ficarem naquela narrativa, né, que eles amam, os bolsonaristas, o STF, o Xandão. Cara, desculpa, assim, não dá. Assim, não dá, gente. Uma pessoa tentou queimar uma tornozeleira. É uma coisa que não tem argumento. Se eu fosse ministra do STF, imagina você fazer um voto que era para manter a prisão, né? E o voto fosse isso. Fala, gente, não dá. Porque é quase isso, né? É tipo, é muito óbvio que não dá. É muito óbvio. Mas e foi tudo diferente do que a gente imaginava, né? Tudo. Que desse jeito a gente não podia imaginar nunca. Agora, eu vi o Otávio Guedes falando uma coisa que realmente faz sentido e é maravilhosa. Que, por exemplo, alguns temas, o próprio julgamento do STF, às vezes pode ser um tema meio hermético, ou de difícil compreensão, ou chato. E ele até usou como exemplo toda essa crise do Banco Master, que ainda vai levar muita gente para a cadeia, né? Esperamos, oremos. Que envolve o CDB e tal e tal. No caso da tornozeleira, e de termos o vídeo, né? Porque isso foi fundamental. É uma coisa que é muito concreta e é uma coisa muito popular, porque conforme ele mesmo estava lembrando, e a gente acho que até já lembrou por aqui no Rio, por exemplo, é super comum você estar na praia e encontrar alguém com tornozeleira eletrônica, né? A gente já viu uma vez. Sim, vários vendedores da praia usam tornozeleira, porque eles devem estar em condicional e estão lá trabalhando, né? Assim, não Isso foi engraçado, eu acho que foi a minha enteada de 18 anos, ela estava no Rio comigo, ela passou 2 semanas no Rio. E um dia a gente estava, no Uber, e ela gritou, olha lá, uma pessoa com tornozeleira eletrônica. Que ela nunca tinha visto. E é super comum, né? Então, é uma coisa que você mostrar o vídeo de alguém tentando, não é uma coisa que ali não tem argumentação ou retórica ou caô que tire essa imagem patética da nossa cabeça e da obviedade que a imagem mostra, né? Assim. E também parabéns para policial, né? Que ela foi muito boa, policial do vídeo, gente. Ela também merecia um prêmio, um Oscar. E ela não ri. Que ela fala, ferro de passar? Quando que o senhor... Meti o ferro. E que ele fala, desde a tarde. Aí tem uma outra coisa, né? Que ele fala que ele foi desde a tarde, né? Que ele fez. De tarde, quem estava visitando ele era aquele canalha do Nicolas Ferreira. Ou seja, teremos muitos novos capítulos. Enquanto isso, o Congresso está surtado, né? E eu acho impressionante como cada vez mais alguns atores políticos não têm a menor vergonha de deixarem claro que eles são chantagistas, né? Porque, por exemplo, o golpe da nossa ícone musa, presidenta Dilma, uma chantagem e uma vingança do Eduardo Cunha, né? Naquela época, ainda se tentou dizer que não era bem isso, que não era, né, não era tão escancarado. Depois da ladeira abaixo que a política brasileira foi rolando, hoje em dia não tem o menor problema em eles deixarem escancarado que vão deixar de votar, por exemplo, o orçamento, que é uma coisa fundamental para poder pagar as pessoas e para os serviços públicos poderem funcionar, né, aprovar o orçamento. Eles deixam claro que eles vão obstruir, né, se não pautar o que eles querem. Daí o outro e lado... o que eles querem é anistia? Então, daí eu acho que o PL está defendendo a anistia. Ontem eles falaram que eles não vão aceitar nada de dosimetria e que eles vão usar todos os meios necessários e possíveis para aprovar a anistia. Provavelmente é obstrução, é parar ali o funcionamento do Congresso, né? Mas o Centrão vai embarcar nessa de anistia, você acha? Eu acho que, assim, alguns podem votar. Eu acho que isso vai desenrolar durante essa semana, né? Assim, mas, assim, o que dizem é que o Hugo Mota, esse ser também desprezível, nunca quis colocar em pauta a anistia.
Então, eu acho que, diante dos fatos, e assim, realmente, eu acho que pesa muito o vídeo da tornozeleira. Ele vai Eu ter acho que até pro Centrão é vexame. É Eu acho que até o vexame. Centrão, que não tem vergonha de nada, não quer se associar àquele vídeo. Sim. Gente, aquele vídeo é a melhor peça do cinema brasileiro, gente. Desculpa Melhor todos peça, os filmes. desculpa todos, sim. E eu tô lendo aqui, Jô, agora, a gente está gravando na terça-feira, que o Flávio Bolsonaro foi visitar o pai e falou que o Bolsonaro está apelando ao Mota e ao Alcolumbre por anistia. Ou seja, ele está desesperado, Apelando. se humilhando, entendeu? Porque é um verme, é um covarde. Que ele deve estar lá, pelo amor de Deus, eu não vou morrer, entendeu? E esses filhos com cara de choro. É ótimo, gente. Então é isso, gente. Comprem a sua pipoca, porque os próximos dias serão de deleite e de diversão. Vamos continuar acompanhando os vídeos, né, de Michele, influencer, agora de levar Jumbo, que a Jo não sabia, mas se você também não sabia o que é Jumbo, esse podcast também é cultura. E aproveitem a liberdade de vocês, que vocês não estão presos, não tem tornozeleira, né, não tem que visitar parente na prisão. Se tiver também, né, que visitar parente na prisão, acontece. Até. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete, o 60. pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.